Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho conversar a respeito de leilão de imóveis no Paraguai. Parece que eu recebi duas ou três perguntas no sentido: doutora, existe aí leilão de imóvel no Paraguai? Então eu fiz uma pesquisa, como sempre, e venho trazer algumas informações que eu julgo relevante para vocês. Assim, leilão de imóvel no Paraguai existe, tá bom? Então vamos lá. O leilão de imóveis no Paraguai apresenta particularidades que diferenciam do procedimento similar no Brasil. Então, aqui eu faço algumas comparações entre o leilão que ocorre no Brasil e o leilão que ocorre no Paraguai, mais especificamente sobre leilões de imóvel. Claro, o leilão de imóveis ele é regulamentado por normas específicas do ordenamento jurídico paraguaio, como o Código Civil e o Código Processual Civil. O processo é conduzido de forma menos centralizada, frequentemente com participação de bancos privados e leiloeiros credenciados. Este roteiro, que eu vou passar para vocês, vai detalhar todas essas especificidades e destacar as diferenças entre a legislação paraguaia e a legislação brasileira, né? Agora, antes de iniciar, eu sempre falo para vocês o fundamento legal e aqui eu não tenho a pretensão de omitir nada de ninguém. Talvez eu não tenha me aprofundado tanto sobre determinado tema. Eu sou humana, né? E quem sabe eu estudando a partir de março, meu conteúdo vai ficar muito melhor para vocês, muito mais rico. Bem, o fundamento legal do que eu estou falando, né, é o Código Civil Paraguaio, que regula as questões de propriedade, alienação de bens e procedimentos de execução. O Código Processual Civil Paraguaio, que estabelece as regras para execuções judiciais, veja bem, de leilões e transferências de bens. A Lei de Registro Público Paraguaio, que dispõe sobre os registros públicos, incluindo a averbação de penhoras e transferências de propriedades após o leilão. Leilão privado. No Paraguai, bancos privados frequentemente conduzem leilões extrajudiciais em casos de inadimplência de financiamentos com base em contratos assinados. E aí eu digo para vocês, faça um bom contrato, contratem um advogado especializado. Eu vou conversar também com vocês, aqui eu vou abrir um parênteses, que no Paraguai existe sim corretores de imóveis credenciados, e aí eu não sei se vocês sabem que no Brasil também não é possível alguém que não tenha feito a prova do Cresce intermediar compra e venda de imóveis, né? Porque a pessoa não seria capaz de dar segurança para quem compra e vende. E no Paraguai também é a mesma coisa. Também tem corretor de imóvel no Paraguai. E ele é coligado a um órgão específico. E ele é regulado. E tem como você saber o número de inscrição dele, como o número do advogado. Porque o advogado no Paraguai também, ele está você consegue pesquisar o nome pela corte paraguaia e ainda qual a especialidade do advogado paraguaio. Pois bem, continuando, regulamentação notarial, né? Que muitas vezes o que acontece, a intervenção de um tabelião é necessária para formalizar a escritura de compra e venda após a arrematação. Então, tem que existir aí uma escritura de compra e venda para que seja feita a arrematação. Tá vendo? Mais uma vez eu falo, você pode comprar como você quiser, mas existe a forma certa e a legal. Procure se orientar dessa forma. A escolha é sua, o dinheiro é seu.
Procedimento do leilão de imóveis. Quais são os tipos de leilão? Então, aí são os tipos de leilão. O judicial. Quando que vai ocorrer esse leilão judicial? O judicial é aquele que corre no fórum, né? É aquele iniciado por uma ordem de um juiz, de um magistrado, em um processo de execução, que é bem semelhante ao nosso modelo aqui brasileiro, né? Vamos ver, como eu já também conversei com vocês, que existe um SPC, um Serasa paraguaio, onde toda pessoa está inscrita lá, não pode vender e alienar seus bens durante 5 anos. Né? E aí pode ser que esse processo venha de uma execução, de uma dívida ou de algo de um devedor que deixou de honrar com suas obrigações, né? E a segunda forma, que é o modelo extrajudicial, porque o leilão pode ocorrer de uma forma sem a intervenção do fórum, sem a intervenção do juiz. Ah, Gisele, como que ocorre dessa forma? Na maioria, por bancos privados, que são as entidades autorizadas uma prática muito comum utilizada no Paraguai para recuperar créditos, né? Esses são aqueles financiamentos que não foram pagos de bens móveis e imóveis, tanto que eu entrei em um banco, eu não posso falar o nome, e você consegue acessar aí os bens que estão indo a leilão e ainda o valor desse bem para arrematá-los, né? E ainda se a localização geográfica daquele bem, as dívidas e ainda se esse imóvel está ocupado, porque se esse imóvel está ocupado, você que vai ter que tirar a pessoa de lá. Como se inicia esse processo, né? Nos leilões judiciais, o credor deve ingressar com ação judicial para solicitar a penhora de um imóvel. Nos extrajudiciais, o banco ou entidade credora pode, com base em contratos de hipoteca ou alienação fiduciária, iniciar o procedimento diretamente, sem necessidade nenhuma do fórum, desde que previsto contratualmente. Mas aí ele é notificado na terceira inadimplência e ele perde o imóvel, né? Publicação do edital, porque aqui no Brasil todos os atos são públicos para ter validade. Esse é um princípio do direito administrativo. Como é lá no Paraguai? Nos leilões judiciais, o edital deve ser publicado em meios oficiais e incluir informações detalhadas sobre o imóvel, valor da avaliação, data e condições de pagamento. Isso aqui no Brasil pode trazer muita nulidade de leilão. Nos extrajudiciais, a publicação pode ocorrer em meios particulares. O que é isso? Porque no leilão extrajudicial é feito pelo próprio banco aí, como jornais, plataformas online, conforme previsto no contrato dos bancos, né? E como que é feita essa realização do leilão? O leilão é conduzido por um leiloeiro credenciado, como no Brasil, que pode ser contratado por bancos privados ou designado judicialmente. O arrematante deve pagar conforme estipulado no edital, com condições mais flexíveis em leilões extrajudiciais. Transferência de propriedade. Em ambos os casos, é obrigatória a averbação da transferência no registro público. No leilão extrajudicial, o banco pode providenciar a documentação necessária diretamente para a escritura e transferência, né? Então, vamos falar agora sobre as diferenças entre Paraguai e Brasil e a arrematação. Vamos falar sobre centralização e competência. No Brasil, o leilão de imóveis é predominantemente judicial, com processos mais centralizados e regulados. Aí eu já discordo, porque recentemente também o leilão de imóveis ele pode ser feito de forma extrajudicial pelos bancos. Só estou fazendo uma observação aqui nesses meus apontamentos. Paraguai. Existe maior liberdade para leilões extrajudiciais, conduzido por bancos privados, amparados por contratos
particulares. Então, aí, se você não fez um bom contrato, seu imóvel sim vai a leilão. Se você não pagou, seu imóvel vai a leilão. Talvez você nem fique sabendo, porque se você fez aquele contrato e você não é dono do imóvel, quem vai ser lá intimado extrajudicialmente pelo cartório lá de notas paraguaio vai ser o proprietário, né? E não você que adquiriu, porque você não tem nem escritura, porque você não, a doutora Gisele avisou para vocês. Faça com escritura. Mesmo se for parcelado, tem que constar o pagamento na escritura. Não é um contrato particular, é uma escritura de compra e venda. Bom, no Brasil, a maioria dos leilões tem a intervenção do Poder Judiciário. Porém, no Paraguai, isso é diferente. No Paraguai, bancos podem conduzir leilões diretamente para reduzir a burocracia. Então, quer dizer, imagine, você comprou um imóvel, o banco financiou com as taxas muito menor, mas houve essa intervenção e você nem ficou sabendo, o imóvel não é seu e você já fez todo você já construiu, fez alguma coisa, como você vai buscar isso de volta? Né? Como você vai anular esse leilão do imóvel, se no Paraguai as regras são muito mais flexíveis? Como você vai dizer que ele não é que o contrato não seguiu as regras formais exigidas no contrato? Como você vai dizer isso se você está todo bagunçado aí, todo errado? Me diz, como que um advogado paraguaio vai te defender dessa situação? O banco tem muito maior força política que nós, muito mais lobby. E lá sim, existe também uma associação de bancos como a FEBRABAN no Brasil. Vamos falar sobre as publicações digitais, porque eu disse o seguinte para vocês, que todos os atos são públicos para ter validade. No Brasil é obrigatório, é previsto os meios oficiais, porque se aquele leilão ele não for público, o advogado anula o leilão. No Paraguai é mais flexível na escolha dos meios de publicação. Aqui nós publicamos nos diários oficiais. E lá, que meios? E se esse meio você não tiver acesso? Já que são os bancos que fazem os leilões extrajudiciais. Transferência de propriedade, não é? No Brasil, os leilões vão requerer uma ordem judicial para averbação em caso de leilão judicial. Você precisa averbar o bem, a escritura no seu nome, né? Para o imóvel ser seu depois que você arrematou. Isso porque também cabe embargo de arrematação no Brasil, que é o último recurso aí. Paraguai. O procedimento é muito direto, né? Ele vai direto ao ponto. Arrematou, a escritura já passou para o seu nome. É bom e não é. É bom porque o leilão ele é menos burocrático, mas para quem comprou esse imóvel, não estou falando de quem arrematou, para quem comprou o imóvel de forma irregular, ele pode ter o seu bem arrematado, porque não respeitou o procedimento legal previsto no Código Civil paraguaio. E eu não sei qual é o procedimento para anular. E eu não sei nem como lá no Paraguai se fundamenta um pedido de nulidade de leilão. Porque no Brasil existe uma formalidade e o advogado vai excluindo se tudo foi feito da forma correta. Ou alguma falha, você anula o leilão. E lá? Eu estou falando aqui com vocês sobre leilão extrajudicial, que é muito mais vantajoso para aquisição. Porém, eu estou fazendo aí não só uma comparação entre o Brasil e o Paraguai. Eu estou conversando com vocês sobre os contratos de compra e venda.
sobre esses lotes, sobre a oferta enorme que existe aí no Paraguai. O que eu estou colocando para vocês é a aquisição de forma correta. Aquisição, você contrata um advogado. Aquisição, você vai buscar se aquele corretor de imóveis que a pessoa capaz de intermediar a venda, ela está registrada na corte. Bem, como vocês devem ter entendido, os leilões de imóveis no Paraguai oferecem maior flexibilidade que no Brasil, especialmente em função da possibilidade de leilões extrajudiciais conduzidos por bancos com menor burocracia. Apesar disso, é essencial compreender as diferenças legais e contar com uma assessoria especializada para evitar riscos e garantir uma transação segura. Espero que esse conteúdo seja proveitoso para vocês que tinham curiosidade em saber sobre leilão de imóveis no Paraguai. São nuances um pouco diferentes da do Brasil, mas existe, tá bom? Um abraço a todos. Até mais.